Ontem o Jason Miller, aquele amigo do Eduardo Bolsonaro, né, do Bolsonaro, que é braço direito do Trump, conselheiro, né, do Trump, aí ele foi preso aqui quando ele veio participar do CPAC, na época que o Bolsonaro era presidente. Ele foi preso no aeroporto quando estava voltando para os Estados Unidos. Adivinha por quem? Adivinha. E ele postou na rede social dele: Moraes prendeu pessoas sem julgamento por ameaças feitas online. Bloqueou veículos de notícias de postar conteúdo crítico a políticos e ordenou a remoção de contas populares de mídia social, ao mesmo tempo em que se recusou a explicar como elas ameaçavam a democracia. E ele falou isso comentando a postagem do New York Times. Ele repostou, né, a foto lá do New York Times, que diz: o Brasil manteve o controle rígido sobre as grandes empresas de tecnologia. As tarifas de Trump podem mudar isso. Com o presidente Trump ao seu lado, as empresas de tecnologia dos Estados Unidos agora têm mais influência no Brasil, onde buscam influenciar novas regras que policiam suas plataformas. Aí está a foto ali do Elon Musk, né, na parede, falando do X, não iremos calar, né, democracia ou morais, né, porque os dois são incompatíveis, né? Morais e democracia não são compatíveis. Então ele até falou, né, que ele não vai esquecer Bolsonaro de jeito nenhum e que ele vai lutar por isso, né? Seguimos, né? Como diz o Eduardo Bolsonaro, venceremos. E hoje teve um post da Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela. Hoje não. Hoje. Teve um post dos Estados Unidos, da Embaixada dos Estados Unidos lá na Venezuela, né? A Pamela Bondi, ela fala horrorizada que confiscaram 700 milhões de dólares do crime organizado venezuelano, diz ela, de ativos relacionados com Maduro. Uma enorme quantidade de dinheiro, mas não chega a 2/3 da fraude aos aposentados do INSS no Brasil. E aí ela fala isso aí com a repórter, né, lá para Fox. Então, nós temos Maduro, que é aquela história do 1159. Maduro ameaça o fim do Império Americano. Ela não consegue nem garantir comida, né, no próprio país. E ele veio com a mesma bravata de sempre. Maduro diz que ataque contra ele pode ser fim do Império Americano. Isso às 11h59. Meia-noite, Maduro vai se refugiar na Rússia com o dinheiro dos brasileiros. Pode ser que sim? Será que é por isso que o avião está aqui, nos Estados Unidos? O avião russo, quer dizer, desculpa. Está aqui, está aí ainda pousado. E aquelas histórias da Janja viajando, cheia de mala? Ups, desculpa, não pode falar disso. Ela foi para a Rússia antes, né, do marido. Aí chegou lá, se encontraram, Lula, Maduro, Putin, se encontraram. Agora o avião veio para cá, aquele avião sancionado, está aí pousado no Brasil, em solo brasileiro, não se sabe nem até quando nem por quê, porque aqui o Lula faz o que quer e não tem oposição nenhuma. Ninguém vai ver o que aconteceu. Tantos deputados, tantos senadores, mas nem para fazer fofoca, né? Porque se tu faz fofoca, pelo menos para dizer o que está acontecendo, mas não. Ele é livre para fazer o que quiser. E agora é isso. Maduro diz que está disposto a sair, entregar o governo pro que ganhou lá, né? Se ele puder ir com a família, só que os generais dele não estão gostando, não, porque ele vai e eles. E os parça, companheiro. Os parças, companheiro.
Vamos ver o vídeo, vamos ouvir o vídeo dele falando. Me comprometo a entregar el poder al Mundo González si me dejan escapar a Rusia con mi familia y sin ser perseguido por ningún cargo de corrupción. En una inesperada cadena nacional, Nicolás Maduro anunció que está dispuesto a entregar el poder al candidato opositor Edmundo González, pero con una condición clara, que se le permita escapar a Rusia junto a su familia, sin ser perseguido por ningún cargo de corrupción o crimen político. Maduro afirmó que su decisión busca garantizar la paz en Venezuela. Ai, tá fácil, né? Faz o que quiser aí, mata, assassina, faz pessoas morrerem de fome, pessoas saírem do país, ser estuprada no caminho. Né? Ai, não podia nem falar, né? Faz tudo de ruim durante anos e anos e anos, e no final, olha, eu entrego aí se vocês me garantirem que eu vou viver em paz, com todo o dinheiro roubado meu e dos amiguinhos vizinhos aqui. Tá fácil, né? Venezuela, pero dejó claro que no responderá ante la justicia, ni nacional ni internacional. La propuesta ha generado un terremoto político dentro y fuera del país. Rendición o maniobra para huir sin consecuencia. Com certeza é uma manobra para fugir sem consequência nenhuma, né? Porque ele já viu, agora tá com um alvo na cabeça, né? O pessoal tá atrás dele, é muito dinheiro envolvido. Os Estados Unidos acabou de falar que ele pode ser atingido por um armamento militar, né? Porque eles não consideram ele como o chefe de Estado, porque ele tomou, né? O chefe é o González. Ele usurpou, não deixou o González tomar posição, né? A presidência. Então, se os Estados Unidos não consideram ele como um chefe de Estado, eles podem tratar ele como um miliciano, aí, traficante, né? Desses cartéis aí. E ele vai ser tratado igual Saddam, igual Hussein, igual qualquer outro desses, né? Aí já sabe como é que esse povo dorme, né? E como é que acorda, né? Para o Mossad também seria a vantagem. Então, sabe que os doces que eles mandam vai aonde a pessoa tá, né? Pode estar na cama, na mesa do jantar. Ele já sabe que perdeu. Então, agora ele quer, fugir, né? Fugir. O juiz que auxiliou Moraes no STF, ele reclamou: não estou aguentando mais. Ontem teve um vídeo, né, que correu aí em diversas páginas, né, do juiz dele falando que estava já tendo um problema com a família, todo mundo sofrendo, que ele estava mentalmente já não aguentando, né, um desabafo. O vídeo rolou, acho que vocês devem ter ouvido, né. E foi na época que eles estavam fazendo as audiências de custódia, né. E é isso, né, mostrando como é que funciona, né, como é que funcionava ali dentro do regime, né, do escritório ali, do Moraes, né, os caras que ganham, né, tem a formação que tem, estavam mentalmente perturbados, né, imagina os demais, né, quer dizer, Alexandre de Moraes realmente é um abusador, né. E aí o barco está afundando, né, cada vez mais rápido, toda hora chega uma notícia, toda hora alguém que tem algo para falar do Moraes. Essa corda vai afundar. Ministro Flávio Dino, e que trata de um assunto que é o caso de Mariana, mas tendo um recado geral sobre soberania do judiciário. Vamos entender aqui juntos? Olha só. Sem citar Magnitsky, o ministro Flávio Dino do Supremo impediu restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. O que o ministro determinou aqui? Que empresas estrangeiras que atuem no Brasil e empresas nacionais devem seguir as leis e as decisões da justiça brasileira e não da justiça de outros países. Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos. Estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores,
fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Vocês não vão por esse caminho, mas chegar o momento dessa decisão entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando na verdade todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Um abraço, fiquem com Deus.